vídeos dignos de serem apresentados. Não teve. Ninguém Tem o está Eduardo falando, Bolsonaro aqui ou na está lista. falando. Não, é do Eduardo Bolsonaro, é de sexta para o sábado. É de sexta para o sábado, já foi apresentado em tudo quanto é de lugar. Não Tem tem, o do mas a gente Trump tem, falando too bad. mas não se preocupe que tem pelo menos um vídeo que eu acho que vale a pena, Alice, que, que é aquele vídeo do Hélio, como é que é? Hélio Negão. Quem chama ele de Negão é o No momento da Bolsonaro, hein? prisão. Não, sim, porque já virou um meme, é engraçado ver esse vídeo. Solta aí. Bom dia, aqui é o deputado Hélio. Acabo de informar que o meu irmão Jair Messias Bolsonaro, a Polícia Federal recolheu. Meu irmão Jair Messias Bolsonaro, hoje eu estava na casa dele, próximo, não na casa, né? Como eu faço todos os dias, eu vou para lá orar com esse propósito, iniciado pelo Magno Malta. E hoje cheguei lá às 5 e pouca, do lado de fora, não no condomínio, quando a Polícia Federal foi realmente, meu irmão Jair Messias Bolsonaro foi recolhido. Ele está na Polícia Federal. Bom dia, pessoal. Avisando vocês com muita dor, com muita tristeza, que a Polícia Federal pegou meu irmão Bolsonaro e conduziu até aqui a superintendência. Não tem como falar que ele foi preso, porque a gente não tem informação, mas ele... Porque ninguém vai sentir remorso daquele que devia ter. Respeita a risada do garoto, Guga. Depois você fala. Gente, é triste, mas é verdade. Diga, Guga. É isso, né? Todo mundo vai fazer meme. Não adianta. Ninguém respeita. O cara que não respeitou nem os mortos pela pandemia, que ele ajudou com desinformação a espalhar. Né? Tem muita gente aí morta que está na conta do governo negacionista do Jair Bolsonaro, que fez política em cima de um assunto seríssimo e matou muita gente. Inclusive, é uma piada Jair Bolsonaro não pagar pelas mortes da pandemia, pela morte em massa que ele provocou. Qualquer país sério ele seria julgado pelas mortes que ele causou, mas aqui não aconteceu. Porém, pelo menos o golpe ele vai pagar. Tem toda golpe, vai para a cadeia, não tem mais nem a possibilidade da prisão domiciliar. Depois desse vacilo dele, desse surto de tentar fugir, de tentar violar uma medida cautelar, de tentar arrancar a tornozeleira, esse sujeito não tem mais chance. Ontem, inclusive, o Xandão já negou a domiciliar. E mesmo que ele entre de novo, alegue problemas de saúde, vai demorar muito para, quem sabe, ele chegar a voltar a pagar a punição dele na casa dele. Então, o destino do Jair é a cadeia e ele vai ser piada. Não adianta ficar de mimimi reclamando, vocês não têm coração, tadinho do Bolsonaro. O Brasil não vai perdoar o sujeito que também sambou em cima dos corpos na época da pandemia, que fez da política um palco para distribuir ódio, para distribuir fake news, para dividir o país. A política hoje ela é violenta no Brasil. O legado do Bolsonaro é a política mais violenta. É essa política onde uma pessoa vai e invade um aniversário do outro e mata, porque o tema é o Lula. Isso é legado de um presidente neofascista que tentou dar um golpe de Estado e que zombou das mortes na época da pandemia. Então não vem de mimimi, de chororô, porque agora Jair Bolsonaro será piada e merece. Veja aí, esse vídeo aí é muito a propósito até do teu comentário, Google. Eu acho que encaixa bem aqui. É uma espécie de compilação das coisas atrozes que Bolsonaro disse, principalmente durante a pandemia. Solta aí, Alice, por favor. Eu estou com Covid. E foi assim, né? 5 filhos
e o pai, um atrás do outro. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Por que lutar contra a vacina? Pô, se eu sabe, eu daria tudo para ter, sabe, porque meu filho tivesse tido essa chance. Ele não era um número, sabe? Ele era uma pessoa, era um menino maravilhoso, como outros. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Da gente ver um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. E daí? Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Falta de respeito isso com o povo, né? A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Aí muitos que eu digo é principalmente os malucos, como o Bolsonaro os chama. Foi ele que batizou de malucos os acampados aqui em Brasília, que depois tentaram não, invadiram o Congresso, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, naquele fim de tarde do domingo 8 de janeiro de 2023. Muitos desses malucos vão dizer, puxa, mas por quê? Fica aí repetindo coisas sobre a pandemia. Mas, gente, foram mais de 700 mil mortos. E boa parte deles porque o governo irresponsável, criminoso do senhor Jair Messias Bolsonaro tentou ignorar a pandemia, associou-se ao vírus, a Covid-29, preferiu tentar salvar a economia a salvar vidas. É por isso que essas coisas têm que ser relembradas. As pessoas esquecem as coisas com uma facilidade estúpida, ou então normalizam, naturalizam as coisas. Aconteceu, mas não tem que ficar repetindo. Como não tem que ficar repetindo? Tem que ficar lembrando. O seu Bolsonaro, ele não foi julgado porque ele deixou morrer tanta gente, ou porque ele foi o responsável por tantas mortes. Ele foi julgado por uma tentativa de golpe, de destruição da democracia, demolição violenta da democracia, golpe de Estado. É por isso que ele está preso. É por isso que ele irá cumprir uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão. E se até a semana passada havia um coro que só fazia crescer, pelo menos a julgar pelo espaço que a imprensa dedicava a esse coro, de que não, coitado do Bolsonaro, ele tem uma saúde muito precária. Aliás, em parte precária, porque ele nunca foi de se cuidar. Não fica só atribuindo a facada. A facada muita gente sobrevive. Ele sobrevive mal porque ele nunca se cuidou, nunca ligou porque os médicos disseram. Mas muito bem, mas está aí. O coro era tão forte que ele podia-se dizer que ele talvez tivesse uma quase garantida prisão para cumprir a pena em sua própria casa. A prisão domiciliar até a semana passada estava ao alcance da mão de Bolsonaro. Agora, adeus, não tem como se conceder prisão domiciliar, que se chame de humanitário ou não, pouco importa Bolsonaro, depois dele reincidir no erro ou no crime, como queiram,
de desrespeitar ordens da justiça. A relação de confiança, que já se esgarçara, ela ainda se esgarçou muito mais. Como é que você pode confiar que não, deixa ele cumprir prisão domiciliar, que ele vai se comportar direitinho? Como se comportar direitinho? E não esqueçam que ele já planejou pelo menos 2 vezes fugir. Uma durante o carnaval do ano passado, 2024, quando ele se refugiou na embaixada da Hungria. Ficou 2 dias de carnaval lá refugiado. Se tivesse continuado lá, ele iria para o exílio, ou poderia ir para o exílio, se ele não se arrependesse antes. E ele planejou ir para a Argentina, conversou a propósito disso, ou via diplomatas ou diretamente, com autoridades da Argentina. Como é que você vai confiar que esse cara não vai tentar fugir novamente? Como é que você vai confiar que ele será capaz de se comportar direitinho, ele ficando em prisão domiciliar? E mais, quanto está custando ao Estado brasileiro manter Bolsonaro preso na casa dele, vigiado do jeito que tem que ser sido vigiado, sobre constante acompanhamento de agentes da Polícia Federal, que não são poucos para dar conta, agentes federais dentro do espaço, não da casa interna, mas do terraço, dos jardins e tudo, para ver ali o que é que ele pode fazer ou tentar fazer a qualquer coisa, fora nas cercanias da casa, na entrada do condomínio. Quanto essa brincadeira está custando ao Estado brasileiro? Sairá muito mais barato. E mas não somente isso, seria muito mais justo ele ir para um presídio onde a vigilância é coletiva. Um presídio existe para abrigar presos. Ele já tem uma infraestrutura, já tem tudo. O mesmo problema que seria deslocar uma equipe médica para a casa de Bolsonaro se ele estivesse a morrer, esse problema até será menor, porque no presídio já existe uma equipe médica que, numa emergência, atende. Em presídio domiciliar em casa, não existe uma equipe médica de plantão para atendê-lo. Então, é justo que o seu Bolsonaro custe o que está custando para ser mantido em casa, no conforto da sua casa, e não num presídio, como outro bandido qualquer, porque, veja, é disso que se trata. É um bandido que foi condenado pela mais alta corte de justiça deste país. Se a lei é para todos, se todos somos iguais perante a lei, é o que está dito na Constituição, não tem por que distinguir Bolsonaro. Não tem por que conferir-lhe um tratamento especial só porque foi ex-presidente. O Lula, como ex-presidente, foi preso lá numa sala da Polícia Federal em Curitiba. Mas ele não tentou fugir. Ele não planejou fuga. Ele não ameaçou fazer nada disso. Ele ficou lá 560 dias, até que o Supremo o libertou, porque o seu Sérgio Moro, segundo o Supremo Tribunal Federal, tinha sido um juiz parcial, que atuou como uma espécie de sócio da acusação, e isso não é comportamento de um juiz que se leva a sério ou que os outros levam a sério. Por falar nisso, você viu que o Dallagnol, que era o procurador da Lava Jato, junto com o juiz Sérgio Moro, olha que piada era a Lava Jato. Tinha Dallagnol e Sérgio Moro, dois sujeitos que são praticamente militantes. Sempre foram anti-Lula. Nunca tiveram a menor condição de investigar ou de julgar o Lula. O Dallagnol hoje está fazendo vídeo aí para tentar justificar a história do Bolsonaro ouvir vozes na tornozeleira eletrônica. Ele falou que teve um caso já
de grampo colocado numa tornozeleira. Já aconteceu. Ele veio lembrar isso, o Dallagnol. Então, talvez o Bolsonaro tivesse razão em pegar uma solda e tentar ali derreter o aparelho que fica na tornozeleira eletrônica. Porque é inacreditável tentar justificar essa maluquice. Mas o Dallagnol é um fanático a esse ponto, a ponto de ficar com o Bolsonaro até neste momento patético, em que ele tenta fugir da justiça e de uma maneira meio, né, até engraçada, acaba sendo preso e contando uma história ridícula que virou meme, essa de ouvir vozes, mas o Dallagnol tentou justificar. Daí você vê o nível da Lava Jato. Era o Sérgio Moro que combinou virar ministro do Bolsonaro enquanto ainda estava julgando o processo do Lula, e é o Dallagnol, que é esse sujeito patético a ponto de tentar agora passar pano e justificar essa tentativa de fuga do Bolsonaro, tentativa pelo menos de violar o aparelho da tornozeleira. Então, não tem Agora, como veja, desqualificar mais a Lava Jato do que esses dois. não adiantou nada essa farsa montada às pressas pelos advogados do Bolsonaro, com a concordância do Bolsonaro, claro, de que não, ele de fato estava sob efeitos de remédios e tranquilizantes, e aí paranoia, vozes, alucinações. Tanto não pegou que hoje, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que são 4 no momento, deveriam ser 5, mas o quinto, o Luiz Fux, que votou pela absolvição de Bolsonaro, fugiu da primeira turma e está refugiado na segunda turma do Supremo. Hoje, por unanimidade, 4 votos a 0, os ministros da primeira turma confirmaram a decisão, avalizaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então fica essa gritaria dos malucos e dos seus cúmplices de que é Xandão, Xandão que é o ditador, Xandão faz só o que ele quer, Xandão é o ditador do Brasil hoje. Não, mais uma vez, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes é avalizada, chancelada, seguida por todos os membros da primeira turma, que é quem julga esse processo dos golpistas. Mais uma vez, e o Como sempre. Alexandre de Moraes diz num trecho do seu voto hoje, que foi, repito, encampado por todos os outros colegas da primeira turma, diz o seguinte: foi esse ato de Bolsonaro, um grave, ostensivo descumprimento da medida cautelar e patente desrespeito à justiça. Não há dúvidas, portanto, sobre a necessidade da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, em virtude da necessidade da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e do respeito às medidas cautelares anteriormente aplicadas. É por isso, ele não vai sair da Polícia Federal, em resumo, para voltar para casa em prisão domiciliar. Da Polícia Federal. Vamos ver.